Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E eu estava com saudade já de estar aqui com vocês, né? Que bom que a gente pode estar se comunicando aqui mais uma vez depois dessas férias, né? Muito bem. Ah, Hoje eu vou falar da aula do dia 10 de agosto deste ano de 2020, atividade 26, que é sobre potenciação com números racionais, né? Lembrando o que são números racionais, em primeiro lugar. Vamos fazer aqui de vermelho, tá? O que são os números racionais? Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração, né? Tá, professor, não deveria ser chamado números fracionários, então, em vez de números racionais? É que, na verdade, gente, uh, o número racional, tá? O número racional, a palavra racional, ela vem da palavra razão, tá? Razão. E razão, né, na prática, na matemática, a razão é fração também, né? Mas a gente costuma falar mais fração do que falar razão, tá? Então, os números racionais, tá? São aqueles que podem ser escritos na forma de uma razão ou fração. Além de fração, os números racionais podem ser representados como um decimal. Então, olha só, este número aqui, 1/3, lembrando, vocês precisam ver a fração inteira como um número só. Isto aqui tudo é um número só, gente, tá? Apesar de parecerem um em cima e um embaixo, na verdade isso aqui tudo é um número só, tá? Então, o 1/3 é um número racional e, por exemplo, um número como 0,33 infinito, isso também é um número racional, ok? Tanto a fração quanto o número decimal, que é o número com vírgula, eles são números racionais, ok? E um número que seja inteiro, assim, 2, por exemplo. O 2 é um número racional? É também, porque você pode colocar 2,0, 2,00, 2,00. Tudo isso é a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 2. Então você pode dizer que o número inteiro ele também é um número racional, tá? Isso foi um pequeno lembrete do antes das férias, ok? Então vamos lá. Lembrando também da potenciação, como vimos em outros momentos, a potenciação é filha da multiplicação. Ou seja, é uma multiplicação de números iguais em sequência. Então vamos ver aqui, ó, o que é uma potenciação. Por exemplo, se você tem uma multiplicação de números iguais, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, etc. E assim por diante. Tá? Isso aqui você pode escrever o 2 como base, né, que vai ser o número maior, e você pode escrever um expoente. O expoente é o númerozinho que vai estar lá em cima, é o número de vezes que o 2 se repete. O 2 se repete aqui quantas vezes? 4 vezes. Então, 2 na quarta potência, ou 2 elevado a 4, é a mesma coisa que essa multiplicação aqui. Quanto que dá aquela multiplicação ali? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Lembrando, gente, um erro bastante comum que acontece aqui. O pessoal olha essa anotação, o pessoal olha esse escrito e acha que é 2 vezes 4 e vai lá e escreve 8. Não é 2 vezes 4, gente, é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é o 2 repetido 4 vezes em uma sequência de multiplicações. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 16. Ok, gente? Se isso aqui fosse 2 vezes 4, eu escreveria desta maneira. E não é isso que eu estou escrevendo. Isso aqui é outra coisa, ok?
Importante lembrar disso, lembrem disso sempre. Muito bem. Continuando então. Potenciação com frações. Para realizar uma potenciação com frações, é bem simples. É exatamente da mesma forma que vimos potenciação antes, mas a base aqui, ó, em vez de ser um número natural, agora é uma fração, tá? Então, em vez de ser um número natural igual a um 2 ali, ele vai ser uma fração, ou um decimal, né, no caso. Então, veja o exemplo passo a passo. Olha só o exemplo. Eu vou até escrever aqui. Vou escrever maior aqui, ó. 2/3, tá? Entre parênteses, elevado ao cubo, tá? Gente, se a potenciação ela diz que você vai repetir a base, tá? Então basicamente você vai ter que fazer a mesma coisa. Olha só, é essa base aqui, o 2/3 repetido quantas vezes? 3 vezes. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o 2/3, vai fazer o 2/3, você vai fazer o 2/3. Você repetiu o 2/3 3 vezes em uma multiplicação. Outra coisa que acontece, às vezes o pessoal faz essa repetição, mas em vez de colocar o sinal de multiplicação, eles colocam o sinal de adição. Aí já não dá também, tá? Precisa ser multiplicação. Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso aqui então? Tá. 2/3 elevado ao cubo é a mesma coisa que essa repetição aqui, ó. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Virou uma multiplicação de frações. Como é que eu resolvo a multiplicação de frações? É só multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então vamos lá. Quanto é que é 2 vezes 2? Ah, é 4. E quanto é que é 4 vezes 2? Ah, vai dar 8. Então a resposta, o numerador da resposta vai ser 8. E embaixo, 3 vezes 3 dá quanto? Ah, dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. Então o denominador da resposta vai ser 27. E fechou. Basicamente é isso a potenciação de frações. É a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que agora em vez de ter um número natural na base, você tem uma fração, tá? Então, olha só, aqui passo a passo está escrito, ó, o expoente 3 mostra 3 repetições. Agora é só multiplicar as frações como vimos nas regras em outros momentos. Multiplicam-se os numeradores, multiplicam-se os denominadores. Então, 2/3 ao cubo é a mesma coisa, ou é igual a 8/27. Tranquilo? Tem outros exemplos aqui, ó. O 4/5 ao quadrado é a mesma coisa que o 4/5 repetido duas vezes, tá? Então, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5 dá 25. Fechou. Olha essa outra potenciação aqui. Agora tem um sinal de negativo, tá? Veja só. Eu tenho menos 10/20 ao cubo, tá? Então, vou repetir. Quantas vezes? 3. Menos 10/20, menos 10/20, menos 10/20. Aqui é importante você lembrar a regra de sinais da multiplicação de frações, tá? Então você vai ter o seguinte, vou até escrever aqui do lado, tá? Eu vou escrever maior aqui. Menos 10/20 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que repetir o menos 10/20. Quantas vezes? 3 vezes. Vou fazer um negocinho aqui para ir mais rápido, tá? Aí, vamos usar os recursos que a gente tem aqui para ir mais rápido, né, gente? Muito bem. Você tem o menos 10/20 repetido 3 vezes, tá? Agora é o seguinte, atenção aqui, ó. Muita atenção, olhem para cá. Menos 10 vezes menos 10 vai acontecer jogo de sinais, tá?
Vamos fazer o seguinte, 10 vezes 10 dá 100, tá? E menos vezes menos, mais, ok? Então, mais 100. Agora esse mais 100 vai fazer vezes esse menos 10. Então a gente vai ter o seguinte, 100 vezes 10 vai dar 1000, ok? E mais vezes menos vai dar menos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida disso, olha a última aula que tem aí no sistema, que eu expliquei tudo certinho. Eu fiz uma revisão de todos os jogos de sinais que existem até agora que a gente viu, ok? Muito bem. Então o numerador da resposta vai ser menos 1000, tá? Por causa dessa conta aqui. E o denominador vai ser quem? Ah, aqui só tem números positivos aqui embaixo, né? No denominador. Então não vai ser problema. 20 vezes 20 dá o quê? Dá 400. Ok? E 400 vezes 20 vai dar 8.000. Ok? Então o denominador vai ser menos 1.000, 8.000 avos, né? Menos 1.000, 8.000 avos. E aí, necessariamente você vai simplificar. Quando tem vários zeros assim, fica muito fácil simplificar. Um zero você corta com outro zero, um zero você corta com outro zero, um zero você corta com outro zero. No final das contas, literalmente, no final dessa conta, você vai ter que menos 10 20avos ao cubo é igual a menos 1 oitavo. Certo? Muito bem, igual está escrito aqui, ó, simplificando, tá? Você tem isso aqui. Perceba que, em todos os exemplos mostrados, a fração inteira se repetiu, ou seja, repetiram-se tanto os denominadores quanto tanto os numeradores quanto os denominadores. Dessa forma, aplicar a potência na fração toda e aplicar a potência em seus pedaços daria na mesma. Ó, por exemplo aqui, ó, letra A. Se você escrevesse o 2 terços elevado ao cubo, ou escrever só o 2 elevado ao cubo e embaixo o 3 elevado ao cubo, ia dar o mesmo resultado. Claro, olha só, esse exemplo aqui que está aqui em cima, ó, em vez de escrever desse jeito aqui, eu vou escrever assim, ó, menos 10, tá? Elevado ao cubo, sobre o 20 elevado ao cubo, tá? Isso aqui, ele vai acabar se repetindo 3 vezes também, né? Menos 10, tá? Sobre o 20, tá? Eu vou usar o recurso de copiar aqui de novo, tá? Opa. Vou usar o recurso de copiar aqui de novo, tá? E ele vai se repetir 2, 3 vezes, ok? Muito bem, olha só. Então, o 10 aqui, o menos 10, aliás, se repetiu 1, 2, 3 vezes. E o menos 20 se repetiu 1, 2, 3 vezes. No final das contas, isso aqui vai dar a mesma coisa. Vai dar o menos 1.000 sobre 8.000. E aí você vai simplificar e vai dar menos 1 oitavo, tá? Então, não, nesse caso aqui, gente, não faz diferença você escrever ele inteiro ou escrever ele em pedaços, tá? Nesse caso aqui, só, apenas, tá? Pode ser que em outros casos faça diferença. Isso foi potenciação com frações, tá? Agora potenciação com decimais. Praticamente a mesma coisa também, só que em vez de a base ser uma fração, ele vai ser um número com vírgula. E aí ele tem aqui, ó, 0,25 ao quadrado, né? O exemplo A, ele vai ser 0,25 ao quadrado. Basicamente você vai simplesmente repetir a base nesse número de vezes aqui.
Então 0,25 vezes 0,25. Tá? E aí você vai fazer a conta, né? Essa conta aqui, ela não é trivial, ela não é óbvia, tá? Essa conta aqui, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa armar, tá? Então 0,25 vezes 0,25, tá? Como é que faz multiplicação com vírgula, professor? Já aproveitamos e fazer uma revisão, tá? Esse 2 aqui ficou meio estranho. Vamos lá. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 2, 10, mais o 2 lá em cima, 12. 5 vezes 0, 0, mais 1 dá 1, né? Aí, pular uma casa. 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. Mais um aqui. 0 vezes tudo vai dar 0. 0, 0, 0. Muito bem. Vamos somar. 5 mais nada, 5. 2 mais 0, 2. 5 mais 1, 6. 0, 0. Ah, e a vírgula, professor? Aí a gente tem que ver as casas depois da vírgula. Deixa eu fazer de azul aqui. Tá? Temos o seguinte. Temos 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, no total, né? Então aqui a gente vai ter 4 casas depois da vírgula também. Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, tchum. Aqui vai minha vírgula, tá? Então o resultado 0,0625 é o que está aqui, né? Muito bem. Basicamente isso é potenciação com números decimais. Acabou. A única coisa que precisa lembrar aqui, gente, é quando for fazer com sinais, né, positivos ou negativos, tá? Aqui, os números positivos eu não coloquei o sinal de mais. Lembrando que você escrever mais 20 ou só o número 20, as duas coisas estão certas, as duas coisas são positivas. Você só precisa sinalizar se o número for negativo. Se você não sinalizar, necessariamente o número vai ser positivo. Por que, professor? Porque o número naturalmente ele é positivo. O número natural é positivo. Se você pegar uma árvore na natureza, é uma árvore, o número 1, positivo. Não existe menos uma árvore. Então, se você não sinalizar, o número é positivo. Se você precisar dizer que o número é negativo, você precisa sinalizar esse número. Fechou? Muito bem. Agora é o seguinte, gente, olha só. Outra coisa aqui, ó, detalhe importantíssimo. Professor, por que que nesta conta aqui não tem um pontinho aqui no meio? Tá? Olha só. Isso aqui é uma outra forma de você escrever multiplicação. Tá? Se você escrever, deixa eu ver um espaço aqui para eu escrever isso aqui. Vai ser aqui do lado. Aqui, ó. Opa, esse aqui do lado. Ó. Depois eu volto lá para os exercícios. Se você escrever, por exemplo, 2 entre parênteses, 3 entre parênteses, em uma calculadora científica, eu até já, eu não sei se foi para vocês que eu mostrei isso, mas eu já mostrei na sala de aula. Se você pegar uma calculadora científica e escrever isso aqui na calculadora científica, ele entende como uma multiplicação. Por quê? Porque se você escrever um número entre parênteses e o outro número entre parênteses sem nada aqui no meio, isso aqui é uma multiplicação. É uma outra forma de você escrever multiplicação. 2 entre parênteses, 3 entre parênteses é igual a 6, porque é 2 vezes 3. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever 2.3, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você escrever aquele xzinho lá antigamente, aquele xzinho menor, tá? E assim por diante, tá? Então, se tiver parênteses e não tiver nada no meio, vocês precisam saber que é uma multiplicação. Então, voltando aqui. Ó, essa letra B aqui também, ó, não tem nada no meio, ok? Então, é uma multiplicação. Muito bem. Agora é com você. Resolva as seguintes potenciações com números decimais. Mostre as contas armadas, ok? E é isso aqui. Fechou? São esses exercícios.
Professor, mas essa letra D aqui ela parece absurda. Não, gente. Eu faço essas coisas aqui que parecem absurdas, mas elas são fáceis. Tá? É só para ver se vocês estão ligados. Tá? Isso aqui, tranquilíssimo de resolver essa letra D. Quem lembra da aula de potenciação vai saber fazer rapidinho. Ah, professor, e essa outra aqui? Mesma coisa. Quem lembra da aula de potenciação sabe que um número elevado a zero é sempre o quê? Né? Tranquilíssimo. Fechou, gente? Essa era a aula de hoje. Obrigado pela atenção e um forte abraço. Se cuidem bem, lavem as mãos sempre, tá? Passem álcool gel. Sempre que tossirem, espirrarem, usem esse lado do braço, ok? E um forte abraço e desejo bons estudos para vocês.